Olá, bom dia. O Café com o Presidente está começando mais uma semana que a gente conversa com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, uma alegria estar aqui falando sobre o que a gente fez essa semana, né? É verdade, olha, e na Ou última na semana semana, na passada, né? semana passada e já falando o que espera nessa É, semana, né? Na última semana, inclusive, presidente, a CPFL veio à Câmara e falou sobre a questão da retirada de fios, né? E eu queria que o senhor lembrasse que existe uma lei municipal, inclusive, que é toda uma lei de sua autoria, inclusive, e qual é o problema e qual está sendo a solução para isso que a gente, inclusive, quando eu lembro muito bem quando a gente falou sobre essa lei, citamos casos até que levaram a acidente, à morte aqui na cidade. infelizmente. Na verdade, esse é um problema que não só Campinas, mas muitas cidades enfrentam, que é o fato de, junto ao cabeamento da CPFL, as operadoras de telefonia, TV a cabo, internet, se utilizarem dos postes também para lançar os seus cabos. E muitos deles, às vezes, caem, fica aquele emaranhado, aquela coisa feia, enporcalhando, né? Visualmente uma coisa ruim, mas pior que isso é o risco que essa situação vem gerando, vinha numa intensidade maior, né? De acidentes. Nós tivemos, infelizmente, como você mencionou, vítimas de acidente, principalmente motociclista, que ao passar por um cabo desse enrosca e chegando a ir a óbito, inclusive. Diante dessa situação, eu apresentei um projeto de lei, depois fizemos um substitutivo junto com o vereador Zé Carlos, fizemos várias reuniões, debate público, chamamos aqui as operadoras de telefonia, TV a cabo, esses prestadores de serviço. Também todas elas contamos com a presença da concessionária de energia CPFL, para a gente ver como é que saía, como é que resolvia essa situação. E amparado numa resolução conjunta da ANEEL com a Anatel, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Agência Nacional de Telefonia, que praticamente obriga as concessionárias a permitirem esse uso compartilhado dos postes, mas determina que elas são responsáveis também pela fiscalização. Nós criamos na lei a responsabilização tanto das operadoras ou empresas que usam, que locam os postes da CPFL, mas principalmente a responsável CPFL no sentido de fazer a gestão disso. Essa lei foi aprovada, regulamentada pelo prefeito, e a partir da lei, a CPFL ela criou um grupo de trabalho para fazer essa remoção. E por iniciativa da CPFL, ela procurou a Câmara, ela fez questão de vir prestar contas e apresentou um balanço das ações desenvolvidas do período de julho de 22 até março de 23 para atender e cumprir a legislação municipal. Que, aliás, a CPFL citou que está utilizando isso até para ampliar para toda a área de concessão. E esse balanço, assim, os números são impressionantes, né? Nesse período, a CPFL fez mais de 18 mil notificações para as empresas que têm a situação de cabeamento irregular, solto, quebrado, fez o realinhamento de mais de 2 mil postes e recolheu 17 toneladas de cabo que estavam aí criando esse problema todo. E o mais legal foi que nesse evento aqui na Câmara, a CPFL firmou um convênio, e a Câmara foi signatária também, de uma parceria com uma cooperativa, a Reciclamp, que é quem vai receber, já está recebendo todo esse cabeamento, e a partir dessa cooperativa, esse material, que é um resíduo, né, elétrico, vai ser dado a destinação adequada. Valdecir, o presidente da cooperativa, ele estava feliz porque só esse material permitiu que a cooperativa criasse mais 4 postos de trabalho, ou seja, são mais 4 famílias que vão ter uma forma de trabalho e renda, né? Então, eu falo que essa lei, que foi uma iniciativa da Câmara para dar resposta a um problema da cidade, ela resolveu o problema da segurança, o problema urbano, estético, resolveu um problema ambiental, porque esse material não fica descartado de qualquer forma,
e também ainda cumpriu uma função social importante de gerar postos de trabalho. Quando a gente pensa no papel da Câmara ao fazer uma lei como essa, partindo de um problema constatado na cidade toda praticamente naquele momento, e agora que começa a aparecer os primeiros resultados, qual é a sensação que fica, Rossini? Dever cumprido. E eu acho que mostra, é uma forma também de mostrar a importância que tem o Poder Legislativo, que tem os vereadores, a Câmara Municipal, para equacionar situações como essa na nossa cidade, né? E eu acho que a população, ao perceber que isso está tendo um resultado positivo, passa a valorizar e reconhecer a importância da Câmara. Como foi com a lei do pancadão, que era um fenômeno que importunava muita gente, e aí através de uma lei da minha autoria, a gente conseguiu também coibir esse fenômeno. Então, essa é a função da Câmara. E quando a gente consegue realizar e ver o resultado aparecendo, primeiro um sentimento de alegria, satisfação, né, de poder ter cumprido uma das missões do vereador. E lembrando que nessa missão a população também pode ajudar, por exemplo, ligando na CPFL, olha, tem um poste aqui na minha rua que está com essa situação, porque também é toda a sociedade pega essa lei como base, mas pode muita gente também ajudar, né? Aliás, a CPFL criou um telefone 0800 010 1010, né? Onde as pessoas podem falar, olha, estou com um problema de um cabo caído aqui, e a CPFL já tem equipes que aciona para tomar as providências. E uma recomendação da CPFL é, não mexa nesse cabo. Você não sabe, ele pode estar ou não energizado, mas evitar que alguém vá lá e inadvertidamente queira pegar, retirar da via, e ele, se tiver energia, pode causar outro tipo de problema, né? Mas já tem uma linha direta aí para a população poder acionar a CPFL nessas situações. Já que você mencionou a lei do pancadão, gente, nem estava na nossa pauta, mas eu vou aproveitar e vou falar sobre isso com o Rossini. Como que você analisa hoje, por exemplo, dentro dessa realidade que a gente tem em Campinas, agora voltaram, né, os eventos, por exemplo, agora esse tempo, maio, junho, começa a ter festa junina, uma série de coisas, mas muita gente acaba usando o próprio veículo, às vezes, para fazer, né, as suas próprias festas. Como que está isso hoje? Na verdade, usar veículo para fazer evento não pode, é Não proibido. pode, né? Isso está proibido, você está sujeito à lei do pancadão. O problema do ruído nos centros urbanos é um problema de saúde pública, inclusive. Então, existe um conjunto de medidas que procura manter as cidades mais silenciosas. É claro que tem eventos, quermesses, festa junina, festa de rua, que acaba gerando assim, alguma incomodidade, elevando até o som. Para isso, a Câmara também aprovou um projeto de iniciativa do Executivo que regulamenta esses eventos. Então, os eventos são permitidos, eles precisam ser autorizados e obedecendo, obviamente, à lei do silêncio. Você tem horário para acabar, né? E também tem níveis de intensidade de som que são toleráveis. A gente precisa disciplinar isso. Nós vivemos em sociedade, todo mundo tem o direito à diversão, ao lazer, né? Mas a gente tem que fazer isso sem criar problemas para quem às vezes está em casa, precisa dormir, tem uma criança pequena, tem uma pessoa doente, né? Então, a Câmara tem esse papel também, de buscar compreender essas situações e ajudar, assim, para fazer com que a vida em sociedade seja menos conflituosa, né? Que a gente possa realizar nossos projetos, divertir, brincar, mas sem criar prejuízo a ninguém. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes você que está em casa, tem uma norma assim, acontece alguma coisa, não percebe que nos bastidores aquele assunto já foi discutido aqui e muitas vezes aprovado em lei, por isso que está acontecendo. Exatamente, e esse é o papel da Câmara, né? Ouvir a sociedade, receber as demandas e encontrar os mecanismos para tentar solucionar os problemas. E na maioria das vezes a gente consegue. A Câmara também, a gente está falando em ouvir a sociedade, mas também é importante a gente pensar em troca de experiências e tudo mais. E a Câmara tem já em anos anteriores recebido o Tribunal de Contas e agora parece também que prepara um novo encontro
com gestores aqui da nossa região, como vai ser isso e qual é a função e o papel da Câmara nesse contexto? Então, nós recebemos aqui o diretor técnico do Tribunal de Contas, né, exatamente para organizar um evento que vai acontecer lá na frente, no próximo 5 de junho, e onde o Tribunal de Contas está convidando todos os prefeitos, são de 60 municípios da região, também presidente de Câmara, né, servidores da Prefeitura, onde o Tribunal vai aproveitar esse encontro para passar instruções, adequações necessárias para a aplicação da legislação vigente, no sentido, sim, de auxiliar prefeitos, vereadores, né, os gestores públicos, a efetuar a gestão respeitando as normas do Tribunal de Contas. E o importante, a Câmara de Campinas sempre cedia esse evento, e a referência que o tribunal tem em relação à Câmara, considerando que a Câmara de Campinas é um exemplo de estruturação, de capacitação, de profissionalismo, né? Isso também nos deixa bastante orgulhosos. E quando a gente pensa no Tribunal de Contas, quem está em casa, o Tribunal de Contas ele é o órgão que fiscaliza a prestação, tanto das câmaras quanto da prefeitura? Sim, ele verifica se na gestão orçamentária, financeira e contábil, tanto câmaras e prefeituras cumprem rigorosamente a legislação, né? Se todo o dinheiro que entrou foi devidamente contabilizado e se toda a despesa ou investimento realizada seguiu rigorosamente a legislação em vigor. E faz os apontamentos, né, para evitar desvios e situações que possam levar à reprovação da conta. Existem obrigações legais. O município aplicou 25% em educação, né, o limite mínimo em saúde. Então, esses parâmetros o tribunal mede periodicamente e até atualiza, alerta os municípios quando isso não vem acontecendo. Sim, e também aprova as contas das câmaras, né? E também das câmaras. E com a diferença que a aprovação, o parecer do Tribunal das Contas do prefeito, quem aprova ou não é a Câmara. E as contas da Câmara, se veio com parecer contrário, ninguém aprova. Então, o cuidado da Câmara tem que ser ainda maior em fazer, assim, seguir rigorosamente a legislação e fazer tudo dentro da lei. Quando a gente fala agora num outro movimento, um movimento que você, inclusive, participa há muito tempo, trouxe essa pauta aqui para a Câmara Municipal, é o movimento em prol da cultura de paz. É um momento que todo mundo está pedindo, ainda mais por tantos acontecimentos. E nós adiantamos na semana passada que haveria uma reunião para a organização desse evento esse ano. Como foi essa reunião? Tem alguma coisa que já dá para adiantar para o nosso telespectador? Ah, sim. Com o movimento Cultura de Paz, dia 25 de julho é o Dia Municipal da Bandeira da Cultura de Paz. É uma lei minha, lá atrás, dos primeiros mandatos, e visa justamente isso, criar um momento de reflexão de como construir uma cultura de paz numa cidade e na sociedade. E para esse ano, o movimento está organizando algumas ações. Vai ter um evento que ele chama de culminância na Concha Acústica, com todas as entidades que vêm realizando ações ao longo do período, e ali vão apresentar o resultado das ações, apresentações artísticas, culturais. E a ideia, no dia 25 de julho, além do hasteamento da bandeira, que a gente faz anualmente lá na Prefeitura, a Bandeira da Cultura de Paz, também promover um seminário, né? Convidando um representante das entidades para falar e fazer uma reflexão sobre como adotar comportamento, cultura, ter uma comunicação não violência para contribuir para a construção dessa cultura de paz que cada vez mais se faz necessária. Quando a gente fala de evento que ainda vai acontecer, mas a gente tem que lembrar também o que aconteceu. Na última semana, a Câmara sediou o primeiro seminário que trata da questão da cannabis medicinal. Aconteceu na quarta, quinta e sexta-feira, e você que está aí, se quiser assistir, está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Um tema ainda bem polêmico, mas que a comunidade científica tem trabalhado isso, os estudiosos, tem algumas associações e comunidades. Quando a Câmara traz um tema desse aqui para o Legislativo e provoca um seminário, qual é o papel dela nesse sentido? Na primeira, assim, é um tema que não deveria ser polêmico, né? Até porque a lei hoje
a lei sobre drogas, ela já prevê a possibilidade do cultivo e utilização da cannabis para fins medicinais, né? A cannabis, ela possui vários componentes químicos chamados canabinoides, né? E alguns desses, eles comprovadamente, por pesquisa em laboratório, eles podem ser utilizados de forma medicinal para alguns tipos de doenças, né? Então, mas a discussão é que muitas vezes as pessoas acham que fumar um baseado é medicinal. E há uma diferença entre a pesquisa, produzir um medicamento à base de um canabinoide em laboratório, numa dosagem, quantidade certa, de uma forma de administração correta, para ter o efeito necessário, né, para conter convulsões, epilepsia e algumas outras. E é diferente de você achar que se você fuma um baseado, você está também trazendo só benefício para o teu organismo. Então essa diferença é que tem que ser feita. O seminário serve para isso, ou serviu para isso, né? Ouvindo especialistas, pesquisadores, inclusive da área do direito, para mostrar que o que se pretende é ofertar para a população mais uma possibilidade de tratamento para algumas doenças cuja origem do medicamento é essa planta, a cannabis, né? Então, nesse sentido, foi bastante rico o seminário e é o papel da Câmara. Eu acho que a gente tem que estar aberto para debater, discutir todos os temas, mesmo ouvindo opiniões divergentes. Eu acho que é a partir do debate, da discussão, do diálogo que a gente pode avançar, aprimorar a legislação, implantar programas, mas assim, a sociedade ela tem que sempre ser ouvida e o seminário é uma forma de você ouvir a sociedade e permitir que setores da sociedade escutem também especialistas que estão trabalhando, pesquisando sobre determinados temas como esse. Rocine, eu agradeço esse bate-papo de hoje, uma semana de muita produtividade para nós, viu? Eu espero, porque a Câmara não está mole não, né? Muito trabalho, os vereadores estão trabalhando bastante e isso é importante para você. E você confere todo esse trabalho, inclusive no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você também pode conferir as reuniões que acontecem no Legislativo lá no www.campinas.sp.leg.br/agenda. Lá tem tudo anotado e você acompanha com a gente. Uma boa semana. Abraço.